Vamos sentar, irmãos. Daniel capítulo 7, versículo 9. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. Os santos do Altíssimo receberam um reino. Nós vamos falar sobre o tribunal de Cristo, que também é o dia da entrega dos galardões, a coroação dos santos, dos que venceram e vão estar com Cristo para sempre, depois que vencer. Depois que for arrebatado, já vai estar com Cristo para sempre, não somente 7 anos, não somente só no milênio, mas já está com Cristo, já venceu tudo, já está com Cristo para sempre. Agora vai passar por um julgamento das obras para receber galardão, recompensa, mas já foi escape, já teve escapamento, livramento da segunda morte, por causa de ter parte na primeira ressurreição. Louvado seja Deus. Apocalipse 11:18. Então veio o tempo de dar recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes. Então chega o tempo também de receber recompensa, e Deus está preparando esse dia para os santos. Apocalipse 20, de 4 a 6. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então este é o ofício dos 1000 anos, que nós sejamos sacerdotes, ministremos no reino, no governo, dominemos nesse governo de Jesus na terra durante 1000 anos. Vai se assentar em alguns tronos, aqueles que Deus deve, Jesus deve poder para governar. Não é todo mundo que vai mandar em países, mandar em cidades, em municípios, em regiões, em nações. Deus já escolheu na sua presciência quem vai governar sobre as nações. Esses que vão participar desse governo é os que passaram pelos seis selos. Os 7 selos venceram as trombetas, venceram as taças, passaram para a tribulação. E eu acredito que a igreja vai passar para a tribulação. Então, nesse pensamento é que nós vamos explicar esse assunto. Então, nesse caso, esses que estão entrando para serem julgados, para entrar no milênio, é que venceram a grande tribulação. Este trono branco, ou esse tribunal de Cristo, vai acontecer entre o final do Armagedon e o início do milênio. Ou seja, terminando a grande tribulação, a igreja é arrebatada. Depois desse arrebatamento, diz a Bíblia, 1290 dias depois. Então, 30 dias depois do final da grande tribulação, que é chamado de 1260 dias, a igreja, durante esses 30 dias, foi arrebatada aos ares, foi encontrar com Jesus nos ares. Jesus veio, saiu do céu e encontrou com a igreja nos ares. E nos ares, ela está com o Senhor, vendo toda a glória. E agora ela volta 30 dias depois, 1290 dias, Daniel capítulo 12, e vai voltar com a igreja para o Armagedon, para vencer a besta e o falso profeta. Diz a Bíblia em Isaías capítulo 60 que Jesus sozinho pisa o lagar. A igreja vai ser expectante, vai ver Jesus sozinho pisar no lagar. O lagar é um lugar onde se quebra a uva para fazer vinho. A uva é a vindima final, que representa o mundo, os gentios, e Jesus é o vinhador. Ele desce e esmaga essas uvas, ou seja, esmaga e fere as nações com a espada que sai da sua boca, o seu juízo, a sua palavra, ele mesmo. E a igreja está ali expectante ao redor, vendo essa cena. Terminando esse Armagedon, vai chegar o ano de 1335 dias, 45 dias depois. Porque Daniel capítulo 12 diz assim, e desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado, que significa início da metade da grande tribulação, ao final dos primeiros 3 anos e meio dos 7 anos, e estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias,
ou seja, 30 dias após o final da grande tribulação e o arrebatamento, culminando com a terceira vinda de Cristo, com a igreja ao Armagedon. Versículo 12: bem-aventurado é o que espera e chega aos 1305 dias, ou seja, da terceira vinda ao final da batalha do Armagedon, para o início do milênio, com o julgamento dos santos e das nações sobreviventes à grande tribulação, que não adoraram a besta, e pelo tratamento que deram a Israel na grande tribulação. Mateus, no seu capítulo 24, diz que ele vai juntar os bodes separados das ovelhas e vai perguntar. Eles vão perguntar, os bodes: quando é que não te vimos nu e não te vestimos? Quando é que não te vimos com fome e não temos comida? Aí Jesus vai dizer para eles, nesse tribunal aí, quando todas as nações que sobreviveram à grande tribulação, Jesus vai dizer para eles: quando vocês não fizeram isso aos meus irmãos, os judeus, quando estavam fugindo do anticristo, quando estavam perseguidos na grande tribulação, como vocês não trataram bem, é esse o julgamento. Mas eles vão ser julgados, advertidos e entrarem para o milênio, para serem súditos do governo de Jesus e da igreja durante 1000 anos. E os judeus que conseguirem chegar a 1305 dias, que é o final do Armagedon, esse é bem-aventurado e vai entrar para o milênio. Louvado seja Deus. Daniel 8, 11 a 14. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército. Ele tirou o holocausto contínuo, e um lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O holocausto contínuo é o culto. Para Israel é o sacrifício das ofertas que foi tirado e vai ser renovado. E ele vai proibir de novo. Para nós, esse sacrifício contínuo é o culto que Paulo disse aos romanos, que é um sacrifício vivo, santo e agradável. Então nós temos um sacrifício contínuo, todo dia a gente dá esse sacrifício. Agora nós estamos apresentando o sacrifício, que é o culto. E quando o anticristo chegar, vai proibir o culto, vai fechar as igrejas. Então quando o culto for proibido, aí chegou o anticristo na terra. 12. E o exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto contínuo. O exército é o povo de Deus. Por causa da transgressão, lançou a verdade por terra e fez o que era do seu agrado e prosperou. Até quando durará a visão relativamente ao holocausto contínuo e à transgressão assoladora e à entrega do santuário e do exército para ser pisados? Até 2300 tardes e manhãs. Então o santuário será purificado. O que são essas 2300 tardes e manhãs? A Bíblia apresenta esse número com o tema 42 meses. Pode ser também 1260 dias, 3 anos, 3 dias e meio, um tempo, tempos, metade de um tempo ou um pouco de tempo. São linguagens para dar ideia desses 2300 tardes e manhãs. Você veja que essa faixa verde começa ali no 283 a.C., depois da perseguição de Ciro Grande, no tempo de Daniel, e vai até o final lá do Armagedon. Esse período todo dá 2300 tardes e manhãs, que são os 7 anos de tribulação. Então, vencendo esses 2300 tardes e manhãs, que vai proibir ali, quando entrar a grande tribulação, o culto, que é o sacrifício contínuo, o sacrifício dos holocaustos dos judeus. Quando o anticristo proibir tudo isso, começa e for colocada a assolação desoladora, que é a imagem da besta dentro do templo de Jerusalém, começa a perseguição. E até terminar tudo isso, dá 2300 tardes e manhãs. Olha a faixa de tanta coisa que acontece durante esse período. Quando chega o final, aí acontece 1335 dias. Quem consegue ficar vivo até lá, no sentido dos judeus, esse é bem-aventurado para entrar no milênio. E para que é o juízo, ou o julgamento final? Por que é o juízo, o tribunal, quer dizer? Primeiro, para retribuir pelo trabalho. Apocalipse 22:12. Eis que cedo vem e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Então Jesus vai pagar a cada um tudo o que fez para o reino. Para que é o tribunal? Para Satanás não ganhar vantagem sobre a igreja, segundo aos Coríntios 5, 10, 11. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Pois o que eu também perdoei, se é que alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre vós, sobre nós, porque não ignoramos as suas maquinações.
Então veja por que é necessário o tribunal de Cristo. Quando vai começar o tribunal? Primeiro, no seio da igreja, pela casa de Deus. O tribunal já está acontecendo aqui agora. 1 Coríntios 11:32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Então, o julgamento dos crentes é uma antecipação do julgamento dos ímpios. E para a gente não entrar no julgamento dos ímpios, a gente é julgado agora. Como é que a gente é julgado agora? Pela consciência. Quando será o tribunal? No milênio, no julgamento dos crentes. 1 Coríntios 3,13. A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelado no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Foram três. Está livre, tem céu, mesmo que não ganhe nada, mesmo que não tenha galardão. O galardão é o quê? É a glorificação, o nível de glória do corpo. Daniel capítulo 12 diz que nós vamos resplandecer. Quem ensinou, quem discipulou, quem evangelizou, quem ganhou almas, vai resplandecer com o fulgor do firmamento, ou seja, com o brilho do sol, da lua ou das estrelas. Então, níveis de glória, de fulgor, de brilho diferentes, de acordo com a qualidade do serviço. Se eu não tiver nenhum brilho desse aí, mas eu estou salvo. Salvo como o que? Pelo fogo. Mesmo que eu não apresentei nenhuma obra com qualidade, mas eu estou livre. Livre de quê? Da segunda morte, que é a ressurreição para a morte. Tipos de obras julgadas. 1 Coríntios 3,11. E se alguém sobre esse fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então o tipo da qualidade é comparado com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Deus vê a minha obra e diz: é palha, é feno, é ouro, é prata, é madeira, joga no fogo. Se ficar aprovado, tem brilho de sol, de lua ou de estrela. Se não, foi salvo como que pelo fogo, sem galardão. O galardão já é uma recompensa diferente. Coroa de justiça aos que amam a vida. Então, quem amou ou ama a vida de Jesus e foi injustiçado, a coroa, o galardão, a recompensa, a alegria é de quem recebeu justiça, ganhou a causa da justiça. É uma alegria indizível, é uma alegria que não se compartilha, porque é pessoal, é só daquela pessoa que foi injustiçada. 2 Timóteo 4,8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Porque quem ama a vida é injustiçado, ele é perseguido, porque ele ama a vida de Jesus. Quem ama a vida de Jesus é negar o pecado, renunciar ao eu, porque você quer ir, você quer que Jesus volte para te levar. Então a gente rejeita muita coisa e por isso é injustiçado. Outra coisa é a coroa de vida. Se é de vida é porque alguém perdeu a vida. Quem perde a vida por amor a Jesus vai receber de volta. Essa devolução é como uma coroa. Ninguém vai receber literalmente uma coroa, uma em cima da outra. São símbolos de que Deus é justo e vai dar vida para quem morrer por ele, e vai dar justiça, fazer justiça para quem receber injustiça por ele, e assim sucessivamente. Apocalipse 2,10. Não temas o que há de parecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Todos nós vamos receber a coroa da vida, todos nós vamos receber a coroa de justiça, todos nós vamos receber a coroa de alegria, porque todos nós, servos de Deus, que passar pelas dificuldades, vamos ser galardoados, recompensados. E quem está esperando morrer, esperando o arrebatamento, morrendo ou não, vai ser arrebatado, porque ninguém vai para o céu sem ser arrebatado. Se morrer, ressuscita para ser arrebatado. Se ficar vivo, transforma em piscar de óleo para ser arrebatado, para encontrar com Jesus nos ares. Coroa de glória para os pastores ou para os líderes, para aqueles que foram humilhados, vexamizados, perderam a honra por causa da palavra. 1 Pedro 5, 2 a 4.
Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o seu pastor, recebereis a imarcessível coroa da glória. A glória é prosperidade, é riqueza, é alegria, é fartura. Louvado seja Deus. Coroa incorruptível, a coroa do vencedor. 1 Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Então, todos esses simbolismos aí de coroas, incorruptível, de glória, de vida, de justiça, é só uma simbologia que Deus é fiel e vai recompensar de acordo com o trabalho que você fez para Ele. Quem foi injustiçado, coroa de justiça. Quem morreu pelo Evangelho, coroa de vida. E assim sucessivamente. Coroa de alegria. Primeira aos Tessalonicenses 2,19. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória diante do nosso Senhor Jesus na sua vida? Porventura não sois vós? A verdade, vós sois a nossa glória e o nosso gozo. Então, quem pastoreia, quem discipula, o gozo, a glória, a alegria, o contentamento é ver resultado, é ver o discípulo virar discípulo, né? É ver o aluno virar discípulo. Então, aquela alegria é como uma coroa. No final, você vai sentir, no final que eu digo, nesse dia, nós vamos receber esse gozo, essa alegria, essas coroas, simbolizadas ali como coroas, esses adjetivos, essa glória, vida, no corpo. Que Paulo diz que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós. Então, quando chegar no céu, ninguém vai admirar e achar bonito a flor, achar bonito o céu, achar bonito o ambiente. Nós não vamos ficar